Olá, irmãos queridos do canal Profeta Fim dos Tempos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Acabei de chegar aqui do culto abençoado, para a glória de Deus, e vim trazer uma palavra, mesmo cansado, irmãos. Vocês sabem que muitas vezes nós, não somente eu, né, todos os servos do Senhor passamos por momentos que às vezes a gente tem vontade de desistir, de parar. Às vezes o inimigo tenta colocar desânimo. Claramente a gente não vai fazer isso, porque nós sabemos que somos soldados de Jesus na terra e a gente não pode parar, né? Como diz aquele corinho, a obra santa não pode parar. Eu sempre canto pra vocês, eu amo cantar, né? A obra santa não pode parar. A obra santa não pode parar. Jesus mandou o evangelho anunciar. A obra santa não pode parar. Então a gente sabe que a gente não pode parar, mesmo às vezes estando cansados, necessitando de muitas vezes parar um pouquinho para descansar, porque nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, então a gente tem que respeitar também os limites do nosso corpo, amém, irmãos? A gente tem que ter, isso eu tô falando pra vocês, e foi exatamente o que Deus falou pra mim. Meu filho, respeite o limite do teu corpo. Se você não respeitar, você vai ficar cansado, vai passar mal, vai ficar doente, porque o servo de Deus fica doente também. Tem gente que esquece, não lê a Bíblia, e esqueceu que Eliseu morreu enfermo. O Eliseu foi um profeta de Deus, né? Que teve a porção dobrada de Elias. Vocês pegarem a Bíblia para ler qual foi o final de Eliseu, Eliseu morreu doente, né? Na Bíblia fala que Eliseu morreu com uma enfermidade. Então, nós, mesmo sendo servos do Senhor, estamos propensos a adoecer também. Portanto, devemos fazer o quê? Respeitar o limite do nosso corpo. Fazer um passeio, tirar um tempo de lazer com teu esposo, com a tua família, para você não se sobrecarregar. Eu ia falar algo, Jesus mudou o tema todinho. Eu vou falar o que Deus mandou, mas ao iniciar o vídeo, Deus me direcionou para falar outra coisa para você que não tava, eu não ia falar isso. Amém? Certamente Deus quer falar ao coração de alguém que está assistindo e precisa ter a consciência e a convicção de que o teu corpo precisa de um descanso. Tem que fazer a obra do Senhor, mas respeite o limite do teu corpo também. Amém, irmãos? Faz um lazer para descansar, porque às vezes você está sobrecarregado querendo desistir e parar pelo cansaço. Não lembrando que faz a obra de segunda a sexta, mas tira um domingo, uma segunda para passear, para ir num parque, sei lá onde, num lugar onde você mais gosta com teu esposo, com a tua família, para você se desestressar, porque às vezes muitas brigas no relacionamento, muito estresse, muita sobrecarga vem e atinge outras áreas da tua vida devido ao quê? A sobrecarga, você se sobrecarregar de coisas. Não tem necessidade de se sobrecarregar. Isso eu tô falando pra você e Deus tá falando assim, é pra você, viu, profeta? Porque você está sobrecarregado. Eu estou mesmo precisando de um descanso. Amém, irmãos? Mas o Senhor mandou ler algo pra vocês. Quero agradecer a vocês pelas ofertas que vocês me ofertaram. Glórias a Deus por tudo. Toda honra e toda glória para Jesus Cristo. Obrigado. Isso me faz pensar, irmãos, que o mundo não está perdido. Amém? Isso me faz ver que o mundo não está acabado, que existem pessoas ainda que têm um coração bom. E não estou falando por demagogia, que você sabe quando eu preciso falar, eu falo o que Deus manda. Eu não estou nem aí para quem me oferta, para quem não me oferta, para pastor, não, eu não tenho. O meu compromisso maior é com Jesus Cristo. Vocês sabem disso, né? Se eu tiver de falar algo aqui, eu nunca fiz vídeos massageando o ego de ninguém na rede social. Ai, vou falar porque os irmãos que estão do canal ou quem assistir vai gostar do que eu falar. Não, o problema é de vocês gostaram ou não gostaram. Eu falo o que Deus manda, vocês sabem disso. Amém? Mas eu quero agradecer em nome de Jesus todas as ofertas que vocês mandaram pra mim. A lição que eu tive, eu falei, Senhor, eu achava que o mundo estava perdido, acabado, destruído, que as pessoas eram todas más e cruéis. Então eu fui passar a ver, irmãos, cada pessoa que me ofertou, eu olhei assim, Senhor, ainda existem pessoas boas com coração puro. Porque, irmãos, a gente olha para o mundo, as situações as quais a gente vê, a gente acha que o mundo está totalmente destruído. Mas existem pessoas ainda com coração bom, puro, e que Deus se agrada desse coração de vocês. E eu vou ler aqui, olha, como eu. Jesus conhece o meu coração. Eu vou contar pra vocês algo que aconteceu comigo, amém? E aí, o que eu quero dizer pra vocês é que Deus prova, irmãos. Deus testa os servos dele todos os dias. Você passa por um teste, irmãos. E tem muita gente, o Senhor falou pra mim isso. Jesus me revelou isso. Falou pra mim, meu filho, muitas pessoas nos últimos dias, nesse fim dos tempos, estão sendo reprovados. Eu estou testando vários deles e ele está sendo reprovado. Olha o que aconteceu comigo. Jesus sabe que não é pra
não é para me vangloriar, mas é para que eu venha mostrar para vocês o quanto Deus nos testa. Passou uma pastora que ela estava fazendo reciclagem na rua. Uma pastora abençoada, tá? Usada por Deus, muito simples e humilde. E eu fui na casa na igreja de uma pastora, contar meu testemunho. Eu sempre vou lá louvar, tá? Os irmãos me recebem muito bem. Na igreja da pastora Rosângela, vou até citar o nome. Eu vou lá, sempre me dá a oportunidade para louvar, enfim. Porque tem igrejas que as pessoas devem tanto, tem tanta sujeira e podridão, coisa errada, que quando eles veem que é um vaso de Deus que fala a verdade como eu, que desce o cajado, eles não dão oportunidade com medo. Mas tem igrejas abençoadas que eles, como não devem nada, eles dão oportunidade pra gente ir lá louvar e falar, porque não tem o que temer. Amém, irmãos? Então, eu fui na igreja dessa essa pastora me abençoou com uma oferta, um valor que eu não vou falar o nome, o valor, enfim, específico. E eu tava, Jesus tá vendo, se eu estiver mentindo, que eu não amanheça vivo, que eu seja condenado ao fogo do inferno, amém? Aí a pastora me abençoou, irmãos, com valor. Aí eu tava no outro dia, irmão, não me lembro, 2 dias depois, eu tava descendo na ladeira, tinha essa pastora, tava descendo com um carrinho cheio de coisas, de reciclagem, de latinha, de coisa assim velha e de rua. Eu falei, meu Deus, e descia a ladeira, a rua. Quando eu desci, irmão, diante do Senhor, Jesus falou assim, volte. Veja como Deus testa a gente. Deus falou assim, volte. Eu olhei pra mulher assim e falei, voltar por quê? Eu falei, voltei. Aí quando eu parei perto dela, Jesus foi falando comigo. Quero que você abençoe ela em tanto. Bom, eu peguei a ofertinha que a pastora me deu e dei, Deus mandou falar o valor. Deus falou o valor pra mim. Pegue tanto e oferte a ela. E eu tinha só isso. Que a pastora tinha me abençoado na igreja num culto antes, poucos dias antes. E aí eu parei perto dela e eu falei, Senhor. E eu vi que ela era uma serva de Deus. Eu só não sabia que ela era pastora também. De uma igreja bem simples, bem humilde, mas uma irmã serva de Deus abençoada. Presta atenção como Deus falou pra mim que testa e tá testando nesses últimos dias. Deus tá testando muita gente. E quando você é reprovado, você não tem a sua salvação, porque você está sendo... Bom, vamos lá, vamos dar sequência que na palavra Deus vai confirmar pra vocês o que eu tô falando. Deus falou, volta. Quando eu comecei a conversar com ela, Deus me falou do filho dela, que ela tava numa luta. Aí Deus me usou na revelação, eu falei do filho dela e tal, ela começou a chorar. Aí Deus me usou, você não sabia que eu tinha um filho assim e tal, irmão. Eu falei, pois é, Deus mandou te abençoar com tal valor. Eu vi a irmã, falei, Senhor, por que essa irmã tá passando por isso, Jesus? Essa mulher é pastora, ela tá me assistindo agora, que ela me segue. Ela é inscrita no canal. Eu falei, Senhor, eu me confrontei, irmãos. Eu falei, como que pode o Senhor deixar uma pastora catando reciclagem na rua? Eu não me conformei. Jesus sabe que eu não me conformei. Eu falei, Senhor, tanta gente que tem muito. Tem pastores que tem tantos inscritos, milhares de inscritos. Tem carro, tem apartamento, Jesus. Como é que o Senhor deixa uma serva tua? Eu me confrontei com Jesus. Eu me confrontei. Eu fiquei totalmente triste. Eu falei, Senhor, ela é uma pastora, estou deixando ela passar por isso. Eu pensei, eu não estava murmurando contra Deus, eu estava assim, tentando entender por que o Senhor falou, meu filho, deixo ela como deixo outros na rua, assim, desse jeitinho aí, ó. Como um morador que você levou para casa e deu comida, e você deu alimento, e você fez um monte de coisa pela pessoa, como essa pastora que eu botei no carrinho, irmãos, ela estava num carrinho catando reciclagem, eu olhei para ela assim, do nada eu voltei. Eu poderia ter passado direto, mas Deus falou, volta. Eu vi a voz de Deus falando, volta, abençoa minha filha com tanto. E eu entreguei os recados, as revelações pra ela, e ela chorando. Mas Deus falou assim, eu testei você aquele dia com aquela pastora, assim como eu fiz com aquela... Você não entendeu nada, não foi? Por que ela tava catando reciclagem na rua? Pois é, meu filho, não só coloco as pessoas, não só permito as pessoas catando reciclagem na rua, como permito muito mais coisas para testar os meus servos. E muitos são reprovados. Muitas vezes você passa por um morador de rua, não dá uma marmita, não compra um suco. Irmão, você não precisa levar para tua casa e fazer como eu fiz, com misericórdia, eu não faço nunca mais. Mas, irmãos, a pessoa passa por cima, mas não dá uma marmita. Irmãos, vejam o que a Bíblia fala em relação a isso. Como Deus nos testa todos os dias, irmãos. Fiquem ligados com Jesus para você não ser reprovado. Aí o Senhor falou para mim, meu filho, me deu a palavra em Hebreus 13. A palavra em Hebreus 13. Eu testo muitos todos os dias. Muitos perdem bênçãos. Muitos são reprovados porque eles acham que é um mendigo. Se você passasse direto, meu filho, você ia achar que era uma mulher, uma catadora de rua qualquer. E era minha serva, minha ungida, abençoada, que eu permiti que ela estivesse nessa situação para testar a muitos. Deus te testa, viu? Deus permite que eu esteja numa situação como eu passei hoje. Irmão, tô sem um dinheiro para alugar, só para testar vocês.
Exatamente isso. Só para testar quem poderia ajudar e não ajudou. Tem muitos irmãos que estão em situação pior que eu estava. Tem muitos que estão em situação de mais dificuldades, porque o servo do Senhor, ele vive, o justo, ele vive pela fé. Na Bíblia fala, a Bíblia não é mentirosa. Só que Deus permitiu que eu passasse, para testar muitos que viram o vídeo e, de certa forma, olha, não se solidarizam com a dificuldade das pessoas. Eles não estão nem aí. E Deus vê tudo isso. Se morrer amanhã, o dinheiro fica todo no banco. E Deus, às vezes, te testa, irmãos. Por isso, quando você de abençoar um morador de rua, uma pessoa, pode ser um anjo de Deus. Pode ser um anjo que Deus colocou para te testar. Querem ver? Vem com o profeta. Hebreus 13. Permaneça a caridade fraternal. Olha o que a Bíblia diz, não sou eu. Tem anjos pela terra disfarçados de mendigo. Tem anjos pela terra. Essa pastora estava nessa situação. O anjo do Senhor disfarçado na pastora, catando reciclagem. Eu que não abençoasse ela, não, eu não passasse os recados de Deus pra ela, não, pra você ver onde eu ia parar. Porque Deus é assim. Primeiro que ele manda o recado, eu tive que passar. E ela chorou, aumentei a fé da pastora, abençoei ela. Vocês acham que Deus não anotou no céu, não, essa atitude minha? O anjo disfarçado vem com o profeta. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos. Como que você lembra de um preso como se estivesse preso? Visitando os presos. Indo na cadeia. É isso mesmo. Ah, irmão, é perigoso. Deus está lá também. Deus quer ter... Irmão, as almas dos presidiários são todas importantes para Deus. Irmão, que preso é esse, né? Simbologicamente Deus está falando, não? É uma simbologia... Não, é o preso mesmo, irmão. É o preso mesmo na carceragem. Tá preso lá, você vai fazer a carteirinha, você que pode. Quem pode fazer, ir lá visitar os presos mesmo. É isso mesmo, viu? Você tá entendendo. Lembrai-vos dos presos como se estivessem presos com eles. Tem outra simbologia também que Deus quer dizer, presos em outros sentidos, cativos em outras áreas, cativos no mundo espiritual, presos, aprisionados em vários outros, simbologicamente também, mas assim, literalmente os presos da cadeia e simbologicamente dos presos que estão aprisionados na bebida, no álcool, na droga, enfim, nesse aspecto também, amém? Mas aqui eu tô lendo para vocês no sentido dos presos mesmo presidiários. Lembrai-vos dos presos como se estivessem presos. Sentir a dor deles, como eles. E dos maltratados, como sendo vós mesmos também maltratados no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio. Ah, não, pula essa parte aqui. Cadê a parte dos anjos? Ah, tá. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns não o sabendo, você não sabendo que aquele morador de rua era um anjo, você não sabendo que aquela pastora catando reciclagem era um anjo do Senhor, você recebeu na tua casa alguém que você não deu nada por ele, ó. Nem ligou pro o mais humildezinho servo do Senhor. Ali era um anjo e você não sabia. Olha o que a Bíblia fala. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Quem tá falando sou eu ou é a Bíblia? É a Bíblia. Sem saber, irmão, muitos hospedaram anjos. Ah, irmão, o anjo tem que descer aqui brilhando com aquela... Irmão, se o anjo descer aqui agora, cai tu e eu dura, tu cai de um lado, eu caio do outro. Você acha que você vai aguentar o poder da glória de Deus? Um anjo aparecer aqui, com toda a majestade e glória dos céus. Com a santidade que tem no céu, o anjo cair aqui, aparecer literalmente um anjo, você cai dura no chão. Você não consegue ver um anjo. Você consegue ver pelos olhos da fé no reino espiritual. Agora, se ele materializar aqui, mas a Bíblia aqui, o anjo que Deus fala é o quê? Vem através do quê? Através de mim. Através de você. Através do mendigo que eu acolhi ali na rua, que vocês viram o vídeo. Através da pastora, tava catando a reciclagem na rua. É assim que vem os anjos e muitos não sabendo hospedaram eles. Amém, irmãos? Reflitam nisso em nome de Jesus nessa palavra. Na Bíblia fala que no fim dos tempos o amor de muitos esfriará. Ao multiplicar-se a iniquidade, o amor das pessoas se esfriaram. Não deixa, irmão, seu amor esfriar, não. Não deixa. Porque na Bíblia fala, ainda que você tivesse todos os dons de profetizar, se você não tivesse o amor, não tiver o amor, irmão, de nada serve os seus dons que Deus te emprestou. Portanto, medita nessa palavra em nome de Jesus Cristo.
Ajudem as pessoas. Ajudem, sim. Sim, não só a mim não, irmãos. Amém? Obrigado por tudo, pelo carinho. Eu não tenho palavras para agradecer as ofertas que vocês mandaram para mim e me ajudaram. Que Deus abençoe todos vocês. Os que me ofertaram, que puderam me ofertar. Os que não puderam também me ofertar, que não tiveram o desejo no coração de me ajudar e não podiam. Deus contemplou também, viu? Você que não me ajudou e Deus viu o desejo de me ajudar, Deus contemplou o desejo. Ele vai te abençoar pelo desejo de você ter brotado no teu coração ali aquele desejo verdadeiro. Então, não estou falando para mim, estou falando no geral. Ajudem os próximos, ajudem, sem esperar a recompensa, porque a recompensa vai vir do Senhor. Mas olha que mensagem forte, e as pessoas não refletem nisso. Vou repetir para me despedir de vocês que eu vou jantar. Amém? Meditem. Em nome de Jesus, abram Hebreus, o capítulo. Se eu ler o capítulo inteiro, eu vou ficar aqui a noite toda e o vídeo vai ficar comprido. Não posso fazer isso. Quem dera eu pudesse. Mas meditem em Hebreus 3. Olha que passagem linda da Bíblia. Permaneça a caridade fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade. Muitos estão esquecendo isso hoje. Eu postei o vídeo pedindo ajuda, mas zombaram. O amor esfriou, irmão. Não deixa, não. Faça como eu. Por mais que fale que você tenha caso, que você tá namorando com o mendigo, igual fizeram comigo, não se importe com o que falam. Que Deus está anotando tudo que você faz de bom. É Deus que viu ali o que eu fiz por ele. A gente não tem necessidade de explicar nada pra ninguém. A gente fica triste, fica, né? Mas assim, ajudar a fazer pela pessoa, a pessoa fala que tá tendo caso com uma pessoa, imagina. É triste, mas Deus anota tudo. Amém? Mas medita nessa palavra. Bom, enfim. Eu ia falar algo, mas Deus travou minha língua. Deus é assim, quando eu vou falar alguma coisa, trava. Lembrai-vos dos presos como se estivesse... Perdão. Versículo 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Glória a Deus. Hospedaram anjos. Cuidado, para Deus não colocar um anjo no teu caminho e você maltratar e perder a tua bênção. Mas não faça porque não quer perder a tua bênção, não. Faça porque o Senhor é claro na palavra dele. Muitos hospedaram anjos, ele próprio, o próprio Deus, sem saber. Cuidado, viu? Fica atento, que eu estou atento e alerta. Irmãos, quero deixar claro para vocês que eu amo a minha mãe é minha genitora. A Bíblia fala, honrar o teu pai e tua mãe para que seus dias sejam prolongados na terra. Estou com 38 anos, passei por livramentos de morte em vários aspectos. O temor que eu tenho a Deus, a obediência que eu tenho a Deus também me deixa de pé por muitos anos na terra e Deus me conservou até hoje, amém? Honre teu pai e tua mãe, assim como eu honro a minha mãe e meu pai, mas eu falo a verdade, eu não posso ser mentiroso, porque na Bíblia fala que quem mente é filho do diabo e eu sou filho de Deus. E antes de qualquer coisa, lembre-se, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Eu amo a Deus, inclusive sobre até a minha mãe. Amém? É um mandamento com promessa, eu a honro, nós temos que honrar nossos pais, porque é um mandamento com promessa. Mas eu amar minha mãe não significa que eu vou deixar de falar a verdade. Amém, queridos irmãos? Só que todos nós temos falhas e defeitos. Eu, então, misericórdia. Todos nós, quem disser... Apóstolo Paulo falou assim, eu sou dos principais pecadores, dos pecadores eu sou o principal. Irmãos, dos pecadores eu sou o principal pecador. Minha mãe tem falhas, eu tenho falhas diariamente. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. O que Davi aprontou? O que Davi aprontou? É só ler a Bíblia, gente. As pessoas não leem a Bíblia, então eles não entendem que nós estamos propícios a errar. Só que errar e tem que reconhecer o erro e pedir perdão. A Bíblia fala, filhinho, não pequeis, mas se pecar, você tem um advogado fiel e justo para perdoar os seus pecados. Amém, irmãos? Mas vários homens santos de Deus, eles falharam. Nós estamos, enquanto estiver na terra, estamos sujeitos a falhar. Não tenho mágoa de ninguém, dessas pessoas que eu confrontei, dessas pessoas que eu tive embates na internet, para a glória do meu Deus Todo-Poderoso. É Ele quem me justifica, viu? Irmãos, eu bati de frente. Se eu contar a história da máfia da Holanda que eu encarei, vocês não conhecem minha história nada. Não conhecem, mas eu encarei a máfia da Holanda. Olha onde o profeta tá. Olha onde o profeta tá. Não toca, irmão. Não adianta, não.
O diabo não vai tocar em você. Se você estiver fazendo a vontade do Senhor, agradando a Deus, segundo o querer dele, fazendo a vontade do Senhor, o diabo não te toca, não adianta. E tudo que eu fiz foi no centro da vontade de Deus. Eu tenho o respaldo do Senhor. Eu tenho o respaldo do próprio Deus. Amém? Tudo que eu falei não me arrependo nos vídeos e tudo eu entrego nas mãos do Senhor. Sabe por quê? O tempo é dele. O momento é dele. Ele que conhece meu coração. Se fulano que eu entreguei a revelação se arrepender, Deus vai perdoar ele. Ele não vai ser punido. Ele vai ser punido se ele pecou contra Deus, certamente as pessoas colherão as consequências do que eles fizeram. Isso é fato. Não adianta, não tem pra onde correr. Mas se a pessoa se arrepender, quem sou eu pra... Não tem como julgar a pessoa, eu não sou Deus. Amém? As pessoas falam assim, ai, mas o irmão teve embate com fulano, com ciclano. Tem ódio do irmão. Irmão, meu coração tá limpo com Jesus. Não tenho ódio de nenhum deles. Amém? Por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. Se eu cruzar com o Flávio Amaral agora, e a esposa dele, eu janto com ele. Começo, que delícia jantar, não tá, Flávio Amaral? Maravilhoso. Mas olha, é isso mesmo que Deus mandou te falar, viu? É aquilo ali. Vamos jantar? Pega um prato aí pra mulher Irmão, se eu ver qualquer um desses da internet, agora, se vier... Irmão, eu trato normalmente. Você já me conhece, Jesus que me conhece. Trato, brinco e tudo mais. O que Deus mandou falar, querido, pode ser o Papa, pode ser o presidente dos Estados Unidos. Eu mantenho minha palavra. Não volto atrás. Na Bíblia fala, a palavra do crente é sim, sim, não, não. Se passar disso, se o crente mudar, é procedência maligna. E eu não vou mudar minha palavra. Não, jamais. Eu sei o que Deus me revela, eu sei o que Deus me mostra, e é Ele quem me dá o respaldo. Afinal de contas, muita gente falou, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Olha, o profeta tá aqui do mesmo jeito, ó. Deus mostrou na revelação assim, na madrugada, eu na palma, dentro da mão de Deus. Eu estava dentro da palma de Deus, assim, ó. Porque quando eu estava em Amsterdã, no alto do meu apartamento em Amsterdã, eu disse assim, Senhor, tô cansado dessa vida, Jesus. Por favor, me tira dessa vida, Senhor. Eu te entrego o meu corpo, minha alma e o meu espírito nas tuas mãos. E eu entreguei e entrego todos os dias meu corpo, minha alma e o meu espírito nas mãos do Todo-Poderoso, que é o meu Pai. Amém, irmãos? Quando for orar, faça como profeta. Senhor, eu te entrego meu corpo, minha alma e o meu espírito nas tuas mãos. Qualquer coisa que eu falar demais, se eu passar do limite, falei com o Senhor, se eu for desviar, Jesus, me leva, me prepara. Senhor, vocês acham mesmo? Vocês viram as fotos, irmãos, quando eu era trans? Por favor. A Bíblia fala que os incrédulos não herdarão o reino dos céus. Só não vê Deus na minha vida quem é cego, quem é muito incrédulo. Não tem como não ver. Então eu deixei tudo para trás para servir a Jesus. Vocês acham mesmo que agora Deus ia deixar eu morrer? Não, agora não. Tem muita obra para eu fazer. Tem uma obra muito extensa, grande, para eu percorrer ainda, antes de Ele me recolher e me levar para a glória com Ele. Amém, irmãos? Portanto, eu não temo a homem e você não tenha temor nenhum a homem. O seu temor tem que estar tão somente em Deus. Só Ele pode matar o homem e lançar a alma dele no inferno. Amém? Então Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!